Imagina aí um profissional como o Luiz Gustavo, odontologista, vir no nosso programa para explicar para a gente que problemas dentários podem atrapalhar, podem afetar a qualidade do sono que você vai ter durante a noite. Quando a gente pensa que a gente já falou de tudo, a gente vai buscando e a gente recebe mais informações. Que bom te receber nessa manhã. Eu que estou feliz de estar aqui com você, Vanusa. Amiga. Lindo. Né? Faz tempo que eu não te via. Verdade. E parabéns pelo seu programa e pelo sucesso que você está fazendo. Obrigada. E eu já vou dizendo que não precisa nem mais de entrevista. Você já falou tudo? Já sabe tudo? Nada. Você sabe o que acontece, Luiz? Você está por dentro, viu? O nosso assunto, o nosso bate-papo, realmente é um bate-papo. Por quê? Porque todos os tipos de profissionais que você possa imaginar para falar do sono, a gente já trouxe para o programa. Faltava um dentista. Faltava você. Então, e quem está em casa assistindo o programa agora não deve nem imaginar que problemas dentais podem afetar a qualidade do sono. Mas que tipo de problema dental? Como a gente tem que ficar atento? Tem gente que guarda problema dentro de casa a vida toda. Quando vai procurar um dentista, já está banguelo. Exatamente. Olha, na verdade, assim, realmente, como você falou, você tem razão, as pessoas desconhecem que a odontologia tem um papel muito importante na medicina do sono, nessa especialidade, né? O sono, como você já falou, ele é precioso. Dentre os pilares para a construção de uma saúde, de uma longevidade, a gente pode destacar uma boa alimentação, né? A necessidade de atividade física constante, orientada e um bom sono, né? E as pessoas hoje estão dormindo muito mal. Cada dia mais a gente perde a nossa qualidade de sono pelo nosso modo de vida, né? Como você falou, o uso excessivo de telas, né? Até a hora de dormir as pessoas hoje praticamente desligam o celular, botam do lado e tentam já iniciar o sono. E o sono é muito prejudicado por isso, né? Além de maus hábitos no que a gente chama de ciclo circadiano, que é como é o nosso dia a dia. Que horas que eu almoço, que horas que eu pratico atividade física, até que horas eu trabalho, que horas eu faço o lanche, que horas eu janto. Tudo isso impacta no sono. Eu costumo dizer que o sono que a gente vai ter hoje à noite, a gente começou a construir na hora que a gente abriu os olhos agora há pouco, né? Então, tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia vai impactar no nosso sono. E as pessoas, muitas vezes, não têm uma orientação quanto a isso. Onde que a odontologia entra nisso? Não é só na questão de problemas dentários especificamente, né? Obviamente que existem, sim, problemas odontológicos nas arcadas dentárias que podem prejudicar o paciente, né? Induzi-lo, vamos dizer assim, favorecer que ele tenha uma noite de sono ruim, pelo fato dele fazer mais apneias do sono, né? Que são as paradas respiratórias por conta do paciente, por exemplo, que tem uma retração mandibular, aquele paciente que tem um queixinho curto, a criança que já tem um queixinho curto, por exemplo, pacientes que respiram pela boca, né? Pacientes que a gente chama de respiradores bucais, eles também vão ter uma qualidade de sono ruim. O correto é a gente respirar pelo nariz. Então, esses pacientes que respiram pela boca, muitas vezes eles respiram pela boca também por problemas dentários, problemas odontológicos ou problemas músculo-esqueléticos, né? Problemas na formação do esqueleto da face. E a odontologia muitas vezes tem um papel importante nisso, no tratamento disso, através de tratamentos ortodônticos ou tratamentos ortocirúrgicos, que envolvem a combinação de ortodontia e cirurgia. Mas a odontologia do sono, ela trata pacientes que não têm problemas odontológicos, né, para pacientes que têm uma saúde bucal, mas que, por exemplo, têm apneia, que roncam muito, né? A gente costuma até ser mais específico, a gente trata distúrbios do sono, mas existem mais de 70 distúrbios do sono. E nem todos eles são tratados pela odontologia. Na verdade, a grande maioria são tratados pela medicina. Mas existem alguns distúrbios do sono que são mais específicos, que a gente pode dar uma contribuição através da odontologia. Quais são eles? O apertamento, o bruxismo, que são distúrbios do sono, aquele paciente que ao dormir range os dentes e com isso ele vai desgastando esses dentes, né? Ele vai perdendo a dimensão da face, porque os dentes vão desgastando e ele vai diminuindo a face, e isso promove também mais apneia, né? Então, esses pacientes a gente tem que tratar, por exemplo, com a proteção desses dentes, com uma placa de proteção desses dentes. Aí entra uma coisa que as pessoas não sabem. Muitas vezes os dentistas também não sabem. Os dentistas
muitas vezes, colocam placa de bruxismo, né? Aquela placa para tratar o paciente que range os dentes, indiscriminadamente em todos os pacientes que rangem. E não diagnosticam antes se o paciente tem ronco e apneia do sono. E o paciente que coloca uma placa, geralmente ele piora da apneia do sono. Porque ele vai retardar o problema. Ele vai fazer o seguinte, o que acontece? Vou explicar mais ou menos Certo. fisiologicamente. A gente precisa entender, porque quem está em casa agora, que está passando por essa situação, precisa entender realmente, perfeitamente, como acontece. Como acontece. Exatamente. Então vamos lá. O paciente o que é a apneia do sono? A apneia do sono é uma parada respiratória. Como Sim. quando eu entro na piscina, tampo o nariz, entro na piscina, eu estou fazendo uma apneia. Então, durante o sono, a gente vai relaxando, a gente vai, começa a dormir, vai relaxando a musculatura. À medida que eu vou relaxando a musculatura, os músculos aqui na região do pescoço, eles vão relaxando e vai fechando a passagem do ar. Chega a um ponto em que ela é totalmente interrompida. Nesse momento, o paciente para de receber oxigênio. Então, ele faz uma apneia, que é um aumento da concentração de gás carbônico na corrente sanguínea. E isso é prejudicial, isso causa morte celular. O paciente, ao longo da vida, vai tendo morte de células neuronais, enfim. Então, faz muito mal para o sistema cardiovascular também. O paciente tem um risco maior até AVC, infarto. Até o próprio óbito, né? Porque o que pode acontecer? Naquele momento da falta da respiração, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Só que é uma morte, eu digo assim, é uma morte lenta. Por quê? Sim. O paciente ele não vai morrer porque ele fez uma apneia. Por quê? Porque o nosso sistema tem um sistema de proteção. Ele vai lá e te acorda. Ele faz um micro despertar. No mínimo, ele faz um micro despertar. Você não chega a tomar consciência que acordou. Mas o sono superficializa. E é por isso que o sono não é reparador. Porque a gente tem que ter um sono mais profundo. Se eu faço uma apneia, o meu sono fica leve, ele oscila. Então eu vou tendo vários despertares ao longo da noite. O paciente acorda de manhã, está cansado, com aquela sensação de que não dormiu direito. Então a gente pode chamar a atenção das pessoas da seguinte forma: você descobriu através de um profissional, né, que você tem vários problemas dentários. Por exemplo, quebras de dente. Sim. É algo que tem que ser realmente investigado? Sim, totalmente, né? Dentes porque fraturados, você pode estar fazendo nas trincas. madrugadas, né? Exatamente, é o bruxismo noturno, né? Que acontece geralmente, o paciente pode ter um bruxismo de vigília, aquele que ele faz durante o dia, mas geralmente acontece à noite, o paciente dorme e começa a ranger os dentes e vai dando sinais pra gente. Dentes desgastados, dentes trincados, alerta para que ele possa estar tendo um problema como esse. E como eu estava falando, vai no dentista, muitas vezes o dentista, você está com bruxismo, vou botar uma placa em você. Beleza, coloca uma placa, protege os dentes daquele bruxismo, porque o bruxismo você não cura ele. Hoje já é considerado até fisiológico, pelo nosso modo de vida. A gente tem que ter válvulas de escape do nosso estresse. Então, quando a gente dorme, muitas vezes essa válvula de escape é um rangido nos dentes. Então, vai no dentista, ele coloca uma placa e o paciente começa a ter uma noite de sono pior. Ele não range mais, mas ele começa a ter uma noite de sono pior. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando eu estou dormindo, principalmente a maioria das pessoas dormem de barriga para cima, eu vou dormir, a minha mandíbula vai relaxando e ela vai indo para trás. Certo? E vai fechando a passagem do ar. Com a placa... O que vai indo para trás? A mandíbula. A mandíbula vai relaxando e vai indo para trás, né? Vou fazendo isso aqui, ó. E aí vai fechando a passagem do ar. Com a placa, a placa impede que o paciente avance a mandíbula, volte ela para o lugar, porque ela já coloca a mandíbula mais para trás. É por isso que eu falo, a placa em pacientes que têm apneia e ronco, por exemplo, eles pioram disso. Então o dentista tem que diagnosticar isso primeiro. Todo paciente que vai ser colocado uma placa, ele precisa ser investigado se ele não tem apneia, se ele não tem ronco, para não piorar com a placa. E como é que ele vai fazer essa investigação? Como essa pessoa que está assistindo o nosso programa pode até cobrar isso do dentista? Isso, então tem exames? Como é que exames. acontece? Na verdade, acontece da seguinte forma. O ideal é que ele procure um dentista especialista em sono, né? Em Teresina a gente tem alguns profissionais, no qual eu me incluo, e aí nós fazemos uma polissonografia desse paciente. Sim. A polissonografia é um exame que o paciente dorme monitorado para que a gente possa ver quantas apneias ele faz, que tipo de apneia ele faz, porque existem tipos de apneia diferentes, posso falar sobre isso? Muito interessante. É até importante a gente falar sobre isso para as pessoas ficarem ligadas. Isso, então a gente faz um monitoramento do sono desse paciente. Muitas pessoas conhecem esse exame porque é aquele exame que você vai fazer numa clínica de sono, num hospital, ou às vezes faz em casa. O técnico vai lá, coloca uns sensores no paciente, ele dorme com aqueles sensores. Existe hoje a possibilidade do paciente, esse aqui é um polissonógrafo que a gente utiliza na clínica, ele é portátil, né? Esse polissonógrafo, o paciente é como se fosse aquele oxímetro de dedo. Ficou muito conhecido na pandemia que as pessoas compraram para ver se estavam
saturando bem. sim. Você lembra disso, né? Então, ele, além dele medir essa saturação do paciente para saber como que está o nível de oxigenação do paciente, ele mede outros fatores também, ele tem outros parâmetros que ele consegue registrar. Então, o paciente dorme algumas noites com isso. Eu, geralmente, quando o paciente vou fazer um diagnóstico, eu peço que o paciente durma 3 ou 4 noites. Queria que você ficasse com a mãozinha paradinha para que o nosso Isso. cinegrafista pudesse mostrar para você. Pronto. Ele vai mostrar. Sim, Então, aí... o paciente dorme com esse aparelhinho no dedo, Certo. quer dizer, não precisa aquele monte de Ele sensor. já tá mostrando. Já facilita bastante, né? Porque não tem aquele desconforto dos sensores. Nossa, que muitas avançou, vezes né? avançou bastante. Então, com esse aparelhinho, eu faço às vezes até uma semana de exames no paciente para não ver ele só numa noite. Eu quero conhecer ele no final de semana, porque no final de semana muda, às vezes, o nosso modo, né? A gente dorme mais tarde, às vezes a gente toma uma bebida no final de semana, então a gente monitora Muito tudo isso bom. para entender o paciente. Bom, feito isso, eu consigo identificar se esse paciente faz apneia, que tipo de apneia ele faz, se a frequência cardíaca dele altera, a carga hipóxica, enfim, são vários fatores que a gente analisa. Feito isso, eu tenho como saber se ele grava o ronco do paciente. Olha, até Até o ronco. Eu consigo escutar o ronco do paciente. Gente, o ronco também faz parte desse mundo da odontologia? Com certeza. O ronco é um distúrbio do sono, né? E eu digo, o ronco, ele não mata, como a apneia. A apneia mata. O ronco, ele maltrata. Maltrata o casamento, quem tá do lado. maltrata o companheiro que está do lado, né? Verdade. Às vezes quem está roncando não está de boa, mas Verdade. as pessoas ao redor tem uma noite de sono prejudicado, você tem um sono maravilhoso, mas o seu companheiro ronca, o seu sono é ruim. Você tem que ficar acordando para fazer isso aqui. Às vezes Acorda. você tem um sono ruim. Exatamente, Acorda. vira de lado, né? Vira de lado. Vira de lado. Mexe. Exatamente. Verdade, Por que virar de lado? Porque ao virar de lado, a gente diminui a possibilidade da mandíbula descer. Quando eu estou dormindo para cima, a mandíbula desce, eu faço a apneia. O ronco é o quê? O ronco é um barulho causado pela vibração dos tecidos na orofaringe por conta desse apertamento, desse fechamento. Então, a gente faz esse diagnóstico e verifica. O paciente precisa de um tratamento, nós vamos identificar que tipo de tratamento ele vai precisar de acordo com a severidade da apneia que ele faz ou do ronco que ele tem. Então, por exemplo, um paciente que tem uma apneia severa, ou seja, que faz mais de 30 paradas respiratórias por hora, né? Eu tenho pacientes que chegam a fazer 90. Como assim? O paciente faz mais de uma por minuto. São pequenas paradas, né? Mas ele faz várias paradas. Então, esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser tratado por um médico do sono, que vai indicar para ele, a gente também faz essa indicação também, de outros tratamentos que estão dentro do nosso portfólio, que o CPAP, o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que faz uma ventilação desse paciente, é como se fosse um ventilador mecânico, só que ele é portátil, coloca ali do lado da cama. Então, na hora que o paciente faz uma parada, ele vai lá e injeta um ar pela boca ou pelo nariz do paciente, para que ele não perca saturação, para que ele não perca oxigênio. Muito interessante. E isso é interessante porque é depois que ele tem o diagnóstico de que tem realmente... Depois que ele tem um diagnóstico da gravidade do problema. E aí, existem outras formas de tratar o paciente que não tem uma apneia tão severa. Pacientes que têm uma apneia moderada, pacientes que têm uma apneia mais leve, mas que também é prejudicial, aí sim a odontologia, aí só o dentista consegue, porque o dentista vai fazer através do uso de um aparelho intraoral. Eu não trouxe aqui, acabei esquecendo de trazer, mas esse aparelho, eu uso esse aparelho desde 2015, eu sofro de apneia, de ronco. Sim. Né? Eu entrei na odontologia do sono para me tratar. Isso é uma doença, poderíamos dizer que é uma doença crônica ou ela tem cura? É uma doença crônica, Ela envolve também um pouquinho da obesidade, né? Sim, ela pode ser curada em pacientes que, por exemplo, passam a roncar e passam a ter apneia pelo aumento do peso, pelo aumento da gordura abdominal, a gordura nessa região do pescoço. Esse paciente a gente orienta ele, a gente conduz ele para que ele perca peso, que isso vai ajudar muito. E aí vai ajudar. Agora eu tenho uma curiosidade. Afetar o sono também envolve quantidades grandes de dentes, enfim, eles muito próximos, ou o distanciamento dos dentes também pode trazer problema para o sono ou não? É assim, perda de dentes. Como eu te falei, podem sim. Todo paciente, por exemplo, pacientes que usam prótese totais, aquelas próteses soltas na boca, pacientes que usam próteses removíveis, que essas próteses elas não mantêm a mandíbula e a maxila do paciente numa posição ideal quando ele está dormindo. Muitas vezes esses pacientes que usam próteses totais, eles tiram essas próteses para dormir. Então isso favorece mais ainda que essa mandíbula dele se movimente para trás na hora do sono. Então esse paciente ele pode ter mais apneia. Está procurando os dentes, né? Exatamente. Então dentes mal posicionados também afetam
Então, todo paciente, a gente tem que, o diagnóstico também passa por isso, de olhar como que está a cavidade bucal do paciente, e muitas vezes a gente precisa, antes de um tratamento, como, por exemplo, o aparelho intraoral, que é o aparelho anti-ronco, o aparelho anti-apneia, a gente precisa antes corrigir os dentes do paciente, corrigir as arcadas, para depois a instalação de um aparelho que vai fazer com que o paciente não ronque ou não tenha apneia. Quando você fala que essas doenças são crônicas e tudo que as pessoas precisam entender é que elas querem qualidade de vida. E para elas terem qualidade de vida, elas precisam descobrir quais são esses problemas para daí então elas passarem a ter noites boas de sono. Porque você já imaginou, você tem um problema que é crônico e você ainda não busca entender como você pode conviver com esse problema, mas tendo qualidade de vida. Perfeito. Né? Olha, o que acontece hoje, o que tem acontecido muito hoje, é que assim, as pessoas, hoje tem o Dr. Google, né, disponível, né? E as pessoas muitas vezes acham, eu tenho esse problema, vem um vídeo na internet e vão buscar se tratar por uma solução que está à venda ali nas redes sociais, na internet. Na verdade, qualquer problema, eu digo assim, na área da saúde, a gente tem fases para tratar um paciente. A primeira delas sempre é o diagnóstico. O tratamento nunca vem antes de a gente descobrir realmente qual é o problema desse paciente. Então, o primeiro passo é diagnosticar, entender qual é o problema, quais os problemas. Porque, às vezes, um problema como uma apneia, são vários pequenos problemas envolvidos. Não adianta eu só ir lá e colocar um aparelho no paciente. Não adianta eu ir lá e só colocar um CPAP no paciente, se eu não sei a origem desse problema. Podem ter outros problemas associados que precisam ser tratados. Só depois de um bom diagnóstico, que muitas vezes hoje está sendo negligenciado, não pelos profissionais de saúde, mas pelas próprias pessoas que buscam se autodiagnosticar. Ah, eu tenho esse problema. Ah, eu vou comprar isso aí. Às vezes esconde que tem um problema justamente para camuflar uma situação que vai trazer problema depois. Eu tenho uma outra curiosidade, antes da gente encerrar esse bate-papo, e eu sei que você vai dar as dicas para quem está assistindo o nosso programa. Quando as pessoas têm problema de deslocar, seria Sim. A palavra certa? Deslocar né? a mandíbula. Que se você está mascando um chiclete, se você está fazendo algo, excesso de fala, que você sente, isso também pode trazer problemas para o sono ou não? Olha, eu tenho alguns pacientes que esse problema do deslocamento da mandíbula, a mandíbula chega às vezes a sair do lugar e o paciente fica desesperado porque ele não consegue articular, né? Acha que vai ficar sem ar. E às vezes só um dentista ou uma pessoa mais experiente consegue reposicionar isso aí. Não é uma coisa tão comum, sabe? São poucos pacientes que apresentam uma hipermobilidade muscular, ligamentar nessa região, ao ponto de estar toda hora a mandíbula saindo. Tudo repercute no sono. O sono, ele é como eu te falei, ele é uma coisa delicada, ele precisa ser bem conduzido. Então, como eu te falei no começo, o que acontece comigo desde a hora que eu abri os olhos vai repercutir no meu sono. Então, realmente, tudo pode estar relacionado. Entendeu? Muito bom. Queria que você, para encerrar, falasse logo do seu Instagram. Lembrando que vai aparecer o QR Code aí na sua telinha, onde você aponta seu celular, a câmera do seu celular, e você fica por dentro dessa entrevista que a gente teve agora nesse exato momento. Eu gostaria que, olhando para a nossa câmera 2, você pudesse falar, para quem está assistindo o nosso programa agora, algumas dicas para as pessoas darem o primeiro passo e para as pessoas buscarem qualidade de sono. Pronto, então é fundamental, né, para que as pessoas tenham qualidade de sono, elas terem melhores hábitos, né, uma vida mais saudável, praticar atividade física, especialmente pela manhã, né, evitar atividades físicas no período da tarde ou da noite mais próximos à hora do sono. O ideal é que as atividades físicas sejam a primeira coisa que a gente faz de manhã, até mesmo antes de tomar o café da manhã. Uma alimentação saudável, equilibrada, nos horários corretos, não almoçar fora de horário, não jantar muito tarde, né? Porque eu preciso ter um tempo para a digestão dos alimentos antes de dormir. O uso excessivo de celulares, especialmente pelas crianças, que está acontecendo demais, né? As crianças com distúrbios do sono, crianças apresentando bruxismo nos primeiros anos de vida, né? Crianças roncando, problemas que antes a gente só via em adultos, hoje estão tendo nas crianças. O celular, o uso das telas, o uso do computador, de celular, está sendo muito nocivo para a qualidade do sono da gente. E se você já possui
problemas, ou seu companheiro de ronco, percebe que ele tem aquelas paradas respiratórias, acorda assustado porque acha que parou de respirar, o ideal é que procure um médico do sono ou um dentista do sono para que possa ser feito um diagnóstico correto, uma avaliação e um tratamento adequado para cada caso. Gustavo, foi muito bom estar aqui com você. Você falou no Instagram, é doutor, né, dr.luizgustavo.odontologia. Lá tem mais informações. Verdade, está bem aí na telinha para que todo mundo possa ver, mas Pronto. Eu queria muito que você falasse, porque nós temos aquelas pessoas que estão vendo e temos aquelas pessoas que não conseguem ouvir. Perfeito. Então a gente leva essa inclusão especialmente para quem está assistindo o nosso programa. Que Deus te abençoe e te guarde, continue cuidando do sono das pessoas através da odontologia. Obrigado, foi um Tá prazer. bom? Espero Foi um prazer. voltar para falar, sempre que você precisar falar de odontologia, Tá eu estou certo. à disposição.